Meu filho me olha nos olhos, na porta da igreja, no dia do próprio casamento e pergunta: quem te convidou? Eu seguro o buquê que ele mesmo me deu anos atrás. As flores estão murchas agora, como tudo entre nós. Não respondo, apenas viro as costas e saio. 3 dias depois, ele bate à minha porta, sem casa, sem nada. A esposa chora atrás dele. Ele implora por ajuda. Eu seguro as chaves na mão e faço a mesma pergunta. Quem te convidou? Mas abro a porta, nos meus termos. Porque uma mãe não rejeita, uma mãe ensina. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Tudo começou 6 meses antes do casamento. Era uma tarde de sábado em São Paulo. O céu estava pesado, aquele cinza carregado que anuncia chuva, mas nunca chega. Eu estava na cozinha do meu apartamento em Pinheiros, preparando brigadeiros para o aniversário de Pedro, meu único filho. Ele faria 32 anos na semana seguinte. O interfone tocou. Mãe, sou eu. Posso subir? A voz dele soava diferente, animada demais, quase infantil. Claro, amor. A porta está aberta. Ouvi os passos dele subindo a escada. Pedro sempre preferiu as escadas ao elevador. Dizia que precisava do exercício, mas eu sabia que era apenas um jeito de ganhar alguns segundos antes de entrar. Como quando era criança e vinha me contar algo que temia minha reação. Quando ele entrou, não estava sozinho. Mãe, esta é Bianca, minha noiva. Meu coração parou. Não porque ele estivesse noivo, mas porque eu não sabia. Porque ele nunca tinha me contado que estava namorando alguém sério. Porque, de repente, uma estranha estava na minha sala, usando um anel que eu jamais tinha visto ser comprado, planejando um futuro com meu filho, do qual eu não fazia parte. Bianca era bonita, loira, alta, com aquele tipo de beleza que parece saída de um comercial de margarina. Sorriso perfeito, unhas impecáveis, roupa cara, mas sem exagero. O tipo de mulher que sabe exatamente como causar boa impressão. Muito prazer, dona... Ela hesitou. Cecília, pode me chamar de Cecília, eu disse, estendendo a mão. Ela apertou minha mão com força calculada, nem fraca demais, nem forte demais, profissional. Que surpresa maravilhosa, eu disse olhando para Pedro. Nem sabia que você estava namorando. Ele desviou o olhar. É que foi tudo muito rápido, mãe. Nos conhecemos há 6 meses e... Bem, quando você sabe, você sabe. 6 meses. Meu filho estava noivo de alguém que conhecia há apenas 6 meses. E eu tinha descoberto junto com o pedido de casamento. Vou fazer café, eu disse, mais para ter algo que fazer com as mãos do que por hospitalidade. Na cozinha, enquanto mexia o café, ouvi os dois conversando baixo na sala. Não conseguia entender as palavras, mas o tom era claro. Ela estava dando instruções. Ele estava concordando. Quando voltei com a bandeja, eles estavam sentados no sofá, muito próximos. Bianca tinha a mão no joelho de Pedro, possessiva. Então, Cecília, Pedro me contou tanto sobre você, ela disse pegando a xícara que eu oferecia. Mentira. Pedro não contava nada para ninguém sobre mim. Ele era reservado desde criança, especialmente depois que o pai nos deixou. Espero que coisas boas, eu respondi, sentando na poltrona em frente a eles. Claro, ele disse que você é professora aposentada. Que linda profissão. O jeito como ela disse aposentada carregava um peso. Como se fosse um eufemismo para velha ou inútil. Fui professora de literatura por 35 anos, eu disse, mantendo o tom neutro. Que interessante. Eu trabalho com marketing digital. É bem diferente, né? Mas... atual. Ali estava, a primeira farpa. Sutil, mas certeira. Pedro não disse nada. Apenas bebeu seu café, olhando para o celular. E quando será o casamento? Perguntei, ignorando o comentário dela. Em 6 meses, Bianca respondeu rápido, antes mesmo que Pedro pudesse abrir a boca. Já fechamos tudo. Buffet, igreja, decoração. Vai ser no Terraço Cacupé. Conhece? Conhecia. Um dos lugares mais caros de São Paulo para eventos. E como vocês vão pagar por isso? A pergunta saiu antes que eu pudesse filtrar. Pedro finalmente levantou os olhos do celular, incomodado. Mãe, por favor. É que seu salário de gerente de banco é bom, mas não sei se cobre um casamento nesse lugar. Os pais de Bianca vão ajudar, ele disse, seco. E eu tenho minhas economias.
as economias, o dinheiro que ele juntou durante anos morando comigo, sem pagar aluguel, porque eu sempre disse que casa de mãe não se cobra de filho. Entendo, eu disse, sentindo um aperto no peito. Bianca sorriu. Aquele sorriso de quem acabou de vencer uma pequena batalha. A lista de convidados está quase pronta, ela continuou. Vai ser uma celebração íntima, só 120 pessoas. 120 pessoas. Íntima. E eu posso convidar alguém? Perguntei. Minha irmã Lúcia gostaria muito de estar lá. E talvez meu primo Roberto? Ah, Cecília, a lista já está fechada. Bianca interrompeu com um tom de falsa compaixão. Você entende, né? Espaço limitado, orçamento apertado. Mas você vai estar lá, claro. Afinal, é a mãe do noivo. Vai estar lá, como se fosse um favor. Como se minha presença no casamento do meu próprio filho dependesse da generosidade dela. Olhei para Pedro, esperando que ele dissesse algo, que corrigisse aquilo, que lembrasse que eu era a mãe dele, que eu o criei sozinha, que eu merecia pelo menos poder levar uma pessoa da minha família. Ele não disse nada, apenas mexeu no celular. Tudo bem, eu murmurei. Eu entendo. Mas não entendia. E uma parte de mim, bem lá no fundo, começou a perceber que algo estava muito errado. Eles ficaram mais meia hora. Bianca falou sobre os planos da lua de mel em Cancún, sobre o apartamento que estavam procurando em Moema, sobre como a vida deles seria perfeita. Pedro apenas assentia, como um boneco. Quando finalmente se levantaram para ir embora, Bianca me abraçou. Um abraço rápido, perfumado, vazio. Foi tão bom conhecer você, Cecília. Tenho certeza que vamos nos dar muito bem. A frase soou como uma ameaça. Pedro me deu um beijo no rosto, mecânico, distante. Até mais, mãe. A gente se fala. E foram embora. Fiquei parada na porta, olhando o corredor vazio. A chuva que o céu prometeu o dia todo finalmente começou a cair. Pesada, barulhenta. Voltei para dentro e vi a xícara de Bianca sobre a mesinha de centro, ainda com batom na borda. Vermelho sangue. Peguei a xícara e levei para a pia. Lavei com cuidado, esfregando bem a marca do batom até que desaparecesse completamente. Mas algumas marcas, eu já sabia, não saem com água e sabão. Nas semanas seguintes, quase não vi Pedro. Ele ligava às vezes, conversas rápidas, sempre com pressa. Sempre com Bianca ao fundo, ditando o ritmo da conversa. Mãe, não posso falar agora. A gente está escolhendo as alianças. Mãe, depois eu te ligo. Estamos no provador da noiva. Mãe, preciso desligar. Bianca precisa de mim. Bianca precisa de mim. Essa frase se repetia, como um mantra, como uma desculpa para tudo. Tentei ser compreensiva. Afinal, organizar um casamento é estressante. É normal que o filho fique mais distante nessa fase. É normal que a noiva seja a prioridade. Mas tem o normal e tem o cruel. E o que estava acontecendo estava começando a ultrapassar a linha. Um dia, resolvi ligar para ele. Era uma terça-feira à tarde. Eu tinha ido ao mercado comprar os ingredientes para fazer aquele bolo de cenoura que Pedro amava desde criança. Pensei em levá-lo de surpresa no trabalho dele, como fazia quando ele era pequeno, e eu buscava na escola com um lanche especial. Alô? A voz dele estava irritada. Oi, amor. Estou com uma surpresa para você. Posso passar aí no banco? Silêncio. Um silêncio longo, pesado. Mãe, não é um bom momento. Estou ocupado. Mas é só... Eu disse que não é um bom momento. Ele elevou a voz. Algo que Pedro nunca fazia comigo. Você sempre faz isso. Aparece sem avisar, sem perguntar se eu quero. Você já pensou que talvez eu tenha minha própria vida? As palavras me atingiram como socos. Desculpa. Eu só pensei, é isso, mãe. Você só pensa em você. Nunca para pensar se eu quero você por perto o tempo todo. A ligação caiu. Fiquei parada no meio da calçada, segurando a sacola do mercado. As pessoas passavam por mim, apressadas, indiferentes. O barulho da Avenida Paulista era ensurdecedor. Voltei para casa devagar. O bolo ficou pronto, mas não tinha mais gosto. Comi um pedaço sozinha, na cozinha silenciosa. E o resto foi para o lixo. Naquela noite, chorei. Não pela briga, mas porque reconheci a voz que tinha falado comigo. Não era a voz do meu filho. Era a voz de Bianca, saindo da boca dele. Os preparativos continuaram. Sem mim. Eu não fui convidada para a escolha do vestido. Não fui chamada para opinar sobre a decoração.
Não participei do chá de panela. Cada evento era uma porta fechada na minha cara, educadamente, sempre com uma desculpa plausível. Ah, Cecília, foi tudo tão de última hora. Nem deu tempo de avisar. Ah, Cecília, era só para as amigas íntimas da Bianca. Você entende, né? Ah, Cecília, a Bianca prefere que seja só nós duas. Coisa de mãe e filha, sabe? Mãe e filha. Como se a mãe dela estivesse substituindo o meu lugar. Como se eu fosse apenas um detalhe inconveniente a ser gerenciado. Pedro nunca me defendeu. Nunca disse, minha mãe precisa estar lá. Nunca questionou quando Bianca me excluía. E eu, como uma idiota, continuava aceitando. Continuava sorrindo. Continuava dizendo, tudo bem, eu entendo. Porque era isso que mães faziam, não era? Engoliam a dor, aceitavam as migalhas, permaneciam disponíveis, mesmo quando eram tratadas como fardo, até que chegou o convite. Um envelope branco e dourado entregue pelo correio, formal, impessoal. Senhor Pedro Henrique Almeida e senhorita Bianca Rodrigues Silva têm a honra de convidar para a cerimônia de seu casamento. Meu nome estava escrito à mão embaixo, como um adendo, uma obrigação social cumprida. Não havia com amor ou com carinho. Não havia nada que indicasse que aquele convite era para a mãe do noivo. Era apenas mais um nome na lista. Guardei o convite na gaveta e não disse nada a ninguém. Na semana do casamento, Pedro finalmente apareceu em casa. Era domingo de manhã. Ele tocou a campainha 3 vezes, impaciente. Quando abri a porta, ele entrou sem esperar convite. Mãe, preciso falar com você. Ele estava diferente, mais magro, olheiras profundas, o cabelo despenteado. O que aconteceu? Perguntei fechando a porta. Nada. Só vim buscar umas coisas. Foi direto para o quarto que tinha sido dele. Ouvi gavetas sendo abertas, coisas sendo jogadas em uma mala. Fui até a porta do quarto e vi. Ele estava levando embora tudo. As fotos de quando era criança, os troféus da escola, até o ursinho de pelúcia que dormia com ele até os 10 anos. Você está levando tudo? Perguntei, tentando manter a voz firme. Bianca achou melhor. Disse que preciso fazer um corte limpo com o passado. Começar do zero. Corte limpo com o passado. Eu era o passado. E o que você acha? Ele parou. Ficou parado com uma foto na mão. Era uma foto nossa 2, na praia, quando ele tinha 7 anos. Ele estava no meu colo, rindo, com os braços em volta do meu pescoço. Por um segundo, achei que ele fosse dizer algo. Que ele fosse lembrar daquele dia. Que ele fosse lembrar de quem ele era antes dela. Mas ele apenas colocou a foto na mala e fechou o zíper. Eu acho que ela está certa. E foi embora. Com as malas. Com as memórias. Com tudo o que restava da nossa história. Fiquei no quarto vazio, olhando as prateleiras vazias, os espaços brancos nas paredes onde as fotos costumavam estar. E pela primeira vez senti raiva. Não tristeza. Raiva. Porque eu tinha dado tudo por aquele menino. Trabalhei dupla jornada quando o pai foi embora. Vendi o carro para pagar a faculdade dele. Adiei meus sonhos para realizar os dele. E agora ele estava me tratando como lixo, como algo descartável, como se eu não tivesse valor além da minha utilidade. E o pior, ele estava fazendo isso conscientemente, com plena noção do que estava fazendo, e escolhendo fazer mesmo assim. Naquele momento tomei uma decisão. Eu iria ao casamento, mas não como a mãe submissa e grata por ter sido permitida estar lá. Eu iria como a mulher que fui antes de ser mãe. A mulher que existia antes de sacrificar tudo por um filho que agora a desprezava. Eu iria. E seria o último favor que faria por ele. Depois disso, ele teria que aprender a sobreviver sem mim. E algo me dizia que essa lição viria mais cedo do que ele imaginava. O dia do casamento amanheceu ensolarado. São Paulo raramente oferece um céu assim em setembro, completamente azul, sem uma nuvem, com aquele ar fresco que anuncia a primavera. O tipo de dia que as pessoas dizem ser um presente de Deus para os noivos. Eu acordei às 6 da manhã. Não porque precisasse me arrumar cedo, mas porque não consegui dormir. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, pensando em todas as vezes que imaginei esse dia. Quando Pedro era pequeno e me dizia que um dia ia me levar para morar em um castelo. Quando ele tinha 15 anos e jurou que nunca ia me abandonar como o pai fez. Quando ele entrou na faculdade e disse que tudo o que conquistasse seria nosso, não só dele. Todas as promessas, todas as juras,
Tudo tinha se dissolvido no ar como fumaça. Levantei, tomei um banho longo e quente e fui escolher o que vestir. Tinha comprado um vestido especialmente para a ocasião, azul marinho, elegante, discreto. O tipo de roupa que uma mãe de noivo deveria usar. Nada que ofuscasse a noiva, nada que chamasse atenção demais. Mas quando coloquei o vestido e me olhei no espelho, algo dentro de mim se revoltou. Por que eu estava me preocupando em não chamar atenção? Por que estava me fazendo menor, mais apagada, mais invisível? Tirei o vestido azul e peguei outro do armário. Um vestido que tinha comprado há 2 anos para o casamento de uma amiga, mas nunca tinha usado porque achei ousado demais na época. Era vermelho. Um vermelho vibrante, elegante, com um corte que valorizava minha silhueta sem ser exagerado. O tipo de vermelho que não pede desculpas por existir. Vesti-o. Prendi o cabelo em um coque baixo, passei batom. Coloquei os brincos de pérola que tinha ganhado da minha mãe. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher que eu não via há anos. Uma mulher que existia antes de se tornar apenas a mãe do Pedro. Uma mulher que tinha nome, história, dignidade própria. Cecília. Eu era Cecília. Peguei minha bolsa e saí. A cerimônia seria às 3 da tarde, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, no Jardim América, uma das igrejas mais bonitas e tradicionais de São Paulo. Cheguei 15 minutos antes do horário. Não muito cedo para parecer ansiosa, não muito tarde para parecer desleixada. A entrada da igreja estava decorada com arranjos de flores brancas e douradas, rosas, lírios, hortênsias, tudo perfeito, tudo caro. Havia um recepcionista na porta com uma lista de nomes. "Nome, por favor?" Ele perguntou sorridente. "Cecília Almeida." Ele percorreu a lista com o dedo. 1 vez, 2 vezes. "Desculpe, não encontrei seu nome aqui." Meu coração disparou. "Como assim? Sou a mãe do noivo." Ele pareceu confuso. "Ah, deixe-me verificar em outra lista." Pegou outra prancheta. Procurou novamente. "Aqui, Cecília Almeida. Mas não tem marcação de assento reservado. Apenas lista de presença." Não tinha assento reservado. No casamento do meu próprio filho, eu não tinha um lugar garantido. "Entendo", eu disse, mantendo a voz firme. "Onde posso sentar então?" "Os bancos da frente são para a família próxima e padrinhos. A senhora pode escolher qualquer lugar nos bancos do meio ou do fundo. Meio ou fundo. A mãe do noivo sentada no meio ou no fundo da igreja." "Obrigada", eu disse, e entrei. A igreja estava linda. As flores, as velas, a luz entrando pelos vitrais. Tudo parecia saído de uma revista de casamentos. Os convidados já estavam chegando. Mulheres com vestidos caros, homens de terno, todos conversando baixo, tirando fotos, admirando a decoração. Caminhei pelo corredor central, lentamente, de cabeça erguida. Algumas pessoas me olharam, talvez pelo vestido vermelho, talvez porque me reconheceram das poucas fotos que Pedro ainda tinha comigo nas redes sociais. Escolhi um banco no meio, do lado direito, o lado do noivo. Sentei-me na ponta, perto do corredor. Dali, eu podia ver tudo. A entrada, o altar e, principalmente, a primeira fileira. A primeira fileira estava vazia, exceto por algumas fitas douradas reservando os lugares. Uma plaquinha pequena e elegante dizia: "Família do noivo, família do noivo." E eu estava sentada no meio da igreja. Respirei fundo. Não ia chorar. Não aqui. Não agora. Os minutos passaram. A igreja foi enchendo. Música clássica tocava suavemente ao fundo. Então vi chegarem os pais de Bianca. O pai era um homem grande, de barriga proeminente, usando um terno que parecia caro, mas apertado. A mãe era uma versão mais velha de Bianca, loira, magra, com aquela expressão de quem sempre teve tudo sob controle. Eles caminharam pelo corredor como se fossem a realeza, acenando para conhecidos, sorrindo, confiantes. Sentaram-se na primeira fileira, do lado da noiva, claro. E então, alguns minutos depois, Pedro entrou. Meu filho. Meu menino. Ele estava lindo. Terno azul marinho, gravata prata, sapatos brilhando, o cabelo penteado para trás. Sério, nervoso, mas bonito. Entrou acompanhado da madrinha, uma prima de Bianca, e foi direto para o altar. Ele não olhou para trás, não procurou por mim, não pareceu sequer lembrar que sua mãe poderia estar ali. Sentei-me mais ereta. Não ia permitir que ninguém percebesse a dor que eu estava sentindo. A música mudou. A marcha nupcial começou.
Todos se levantaram. Bianca entrou. Ela estava deslumbrante, é claro. Vestido branco de renda, cauda longa, véu delicado, buquê de rosas brancas, sorriso perfeito. Caminhava devagar no braço do pai, acenando discretamente para os convidados, absorvendo cada segundo de atenção. Quando passou pelo banco onde eu estava, nossos olhares se cruzaram por um instante. Ela me viu. Viu meu vestido vermelho. Viu que eu estava ali, de cabeça erguida, sem me esconder. E por uma fração de segundo, vi algo em seus olhos. Não raiva. Não surpresa. Irritação. Como se minha simples presença fosse um incômodo que ela teria que gerenciar. Então, ela desviou o olhar e continuou sua caminhada triunfal até o altar. A cerimônia começou. O padre falou sobre amor, compromisso, família. Palavras bonitas, vazias. Pedro e Bianca trocaram votos. Ele estava visivelmente nervoso, tropeçando em algumas palavras. Ela estava confiante, sorridente, performática. As alianças foram trocadas. O padre os declarou marido e mulher. Todos aplaudiram. Eles se beijaram, um beijo longo, teatral. E então começaram a descer o corredor, agora como um casal casado, sorrindo para os convidados, recebendo cumprimentos e flores. Quando chegaram na altura do meu banco, eu me levantei. Pedro me viu. Por um segundo, ele pareceu surpreso, como se tivesse esquecido completamente que eu estaria ali. Abri um sorriso, não falso, apenas cansado. Ele desviou o olhar rapidamente e continuou andando, segurando a mão de Bianca. Não disse oi, não acenou. Não reconheceu minha existência. E ali, naquele corredor, entre flores brancas e música de órgão, algo dentro de mim se quebrou definitivamente. Não era mais dor, era certeza. Certeza de que o filho que eu criei não existia mais. Certeza de que a mulher ao lado dele tinha conseguido o que queria, apagar completamente minha presença na vida dele. Mas também era a certeza de outra coisa. Eu não ia mais implorar por amor. Não ia mais aceitar migalhas. Não ia mais me fazer pequena para caber no mundo deles. Sentei-me novamente enquanto os outros convidados saíam para tirar fotos na frente da igreja. Fiquei sozinha no banco, ouvindo o barulho das vozes lá fora, das risadas, das câmeras clicando. Peguei minha bolsa e saí pela lateral da igreja, evitando a aglomeração. Não fui tirar fotos, não fui cumprimentar os noivos, não fui fingir que estava tudo bem. Peguei um táxi na esquina. "Para onde, senhora?" o motorista perguntou. Pensei em dizer, "Para casa." Mas então, mudei de ideia. "Terraço Cacupé, na Vila Olímpia." O motorista assentiu e partiu. Eu ia à recepção, mas não pelos motivos que eles imaginavam. A recepção estava ainda mais impressionante que a cerimônia. O Terraço Cacupé era um espaço de eventos sofisticado com uma vista panorâmica da cidade. A decoração era toda em tons de branco, dourado e verde. Mesas redondas com toalhas de linho, arranjos florais altos, velas, cristais. Tudo gritava luxo. Cheguei antes da maioria dos convidados. Os noivos ainda não tinham chegado. Provavelmente estavam fazendo as fotos oficiais. Procurei meu nome nos cartões das mesas. Percorri mesa por mesa. Meu nome não estava em nenhuma. Finalmente encontrei. Mesa 15, a última mesa, perto da entrada da cozinha. Longe da mesa principal, longe da pista de dança, longe de tudo. E o pior, eu estava sozinha naquela mesa. Todas as outras mesas tinham 8 ou 10 nomes. A mesa 15 tinha apenas um, Cecília Almeida. Me colocaram em uma mesa sozinha, como se eu fosse contagiosa, como se minha presença fosse um constrangimento a ser isolado. Olhei para a mesa principal. Lá estavam os lugares reservados para os noivos, os pais de Bianca, os padrinhos. Nenhum lugar para a mãe do noivo. Respirei fundo. Não ia fazer escândalo. Não ia gritar. Não ia chorar. Ia sentar naquela mesa sozinha. Ia comer. Ia beber. Ia assistir a tudo. E depois ia embora. Para sempre. Sentei-me. A cadeira era confortável, pelo menos. Os convidados começaram a chegar. Risadas, abraços, música ambiente tocando. Todos procurando suas mesas, comentando sobre como estava lindo, tirando selfies. Algumas pessoas olharam para minha mesa e desviaram o olhar rapidamente. Constrangidas, piedosas. Eu mantive a postura. Coluna ereta. Mãos sobre a bolsa. Expressão neutra.
Então os noivos chegaram. Entraram sob uma chuva de pétalas de rosas, sorrindo, acenando. A música aumentou de volume. Todos aplaudiram. Bianca estava radiante. Pedro parecia aliviado por ter sobrevivido à cerimônia. Eles foram direto para a mesa principal. Sentaram-se. Brindaram com champanhe. Riram de algo que o pai de Bianca disse. A festa começou. Garçons circulavam com bandejas de canapés. Um open bar generoso servia drinks variados. A música era animada, mas não vulgar. Tudo muito refinado, muito planejado. Fiquei sentada, observando. Ninguém veio falar comigo. Ninguém me cumprimentou. Era como se eu fosse invisível. Até que, uma hora depois, Pedro se levantou da mesa principal e começou a circular entre os convidados. Ele cumprimentava tios, primos, amigos, abraçava, ria, agradecia pela presença. Estava vindo na minha direção. Meu coração acelerou. Talvez ele viesse me cumprimentar. Talvez ele percebesse o absurdo daquela mesa isolada e me chamasse para sentar mais perto. Ele chegou perto da minha mesa. Nossos olhares se cruzaram. E então ele disse: "Quem te convidou?" 4 palavras, ditas com frieza, com desprezo, como se eu fosse uma intrusa. O barulho da festa pareceu desaparecer. Tudo ficou silencioso. Só eu e ele. E aquela pergunta suspensa no ar. "Quem te convidou?" Ele repetiu, mais alto dessa vez. Algumas pessoas ao redor pararam de conversar. Olharam para nós. Eu segurava o buquê que ele mesmo tinha me dado anos atrás. Um buquê de margaridas secas que eu guardava em um vaso na sala. Tinha trazido comigo sem saber bem porquê. Talvez como um amuleto. Talvez como uma lembrança do filho que ele já foi. Olhei para ele. Para aquele homem de terno caro, com aliança de ouro no dedo, com uma expressão de nojo no rosto. E não reconheci meu filho nele. "Eu te criei", eu disse baixo, mas firme. "Eu te dei tudo. E agora você me pergunta quem me convidou?" Ele não respondeu. Apenas continuou me encarando com aquela expressão fria. "Sai daqui", ele disse. "Você não era para estar aqui. Eu recebi um convite. Um convite que você não deveria ter aceito. Você não entende sinais? Você não percebe quando não é bem-vinda?" As pessoas ao redor estavam claramente desconfortáveis agora. Alguns desviavam o olhar. Outros tiravam os celulares discretamente para gravar. Bianca se aproximou. Colocou a mão no braço de Pedro, possessiva. "Amor, está tudo bem?" Ela perguntou com voz melosa, mas os olhos eram duros como pedra quando me olharam. "Está sim", ele disse. "Eu só estava pedindo para minha mãe se retirar. Ela já fez sua aparição, já foi vista, já pode ir embora." Levantei-me devagar. Peguei minha bolsa, segurei o buquê seco. Olhei para meu filho nos olhos uma última vez. "Você vai precisar de mim", eu disse calmamente. "Mais cedo do que imagina. E quando precisar, lembre-se desse momento. Lembre-se de como você me tratou hoje." "Eu nunca vou precisar de você", ele respondeu. "Eu tenho a Bianca agora. Tenho uma família de verdade. Você só foi útil até eu crescer." As palavras me atingiram como facas, mas não demonstrei. Apenas sorri. Um sorriso triste, mas digno. "Tudo bem", eu disse. "Se é assim que você quer, é assim que vai ser." Virei as costas e comecei a caminhar em direção à saída. As pessoas abriam caminho. Ninguém dizia nada. O constrangimento era palpável. Ouvi Bianca sussurrar algo para Pedro. Ouvi ele dar uma risada curta, nervosa. E então ouvi a voz dela, alta o suficiente para eu escutar. "Eu te falei que ela ia fazer escândalo. Ainda bem que você foi firme." Não olhei para trás. Continuei andando. Atravessei o salão. Passei pela pista de dança vazia. Passei pelo bar. Passei pelas mesas lindamente decoradas. E saí. Lá fora, a noite estava caindo. O céu tinha aquele tom alaranjado típico do fim de tarde em São Paulo. O barulho do trânsito era distante, abafado. Fiquei parada na calçada, segurando o meu buquê seco, sentindo o vento fresco no rosto. Não chorei, porque uma parte de mim sabia que aquilo não era o fim. Era apenas o começo. O começo do dia em que meu filho aprenderia que ações têm consequências e que algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas facilmente. Chamei um Uber e voltei para casa. Os 2 dias seguintes foram estranhos. Fiquei em casa, andando de um cômodo para o outro, sem saber bem o que fazer comigo mesma. Parte de mim esperava que Pedro ligasse, que pedisse desculpas, que dissesse que tinha exagerado, que foi o nervosismo do casamento, que não era para ter sido daquele jeito.
mas o telefone permaneceu em silêncio. No segundo dia, recebi uma mensagem de uma prima distante que tinha estado no casamento. Cecília, sinto muito pelo que aconteceu. Aquilo foi horrível. Se precisar conversar, estou aqui. Não respondi. Não tinha o que dizer. Na manhã do terceiro dia, acordei com o som insistente da campainha. Olhei o relógio. 6:30 da manhã. Quem tocaria a campainha nesse horário? Coloquei o roupão e fui até a porta. Olhei pelo olho mágico. Era Pedro, mas não o Pedro de terno caro e postura confiante do casamento. Era um Pedro com olheiras profundas, cabelo despenteado, roupas amarrotadas. E ao lado dele, Bianca, chorando. Abri a porta lentamente. "Mãe", ele disse. E pela primeira vez em meses, sua voz tinha aquele tom de criança assustada que eu conhecia tão bem. "Eu preciso de você." Fiquei parada na porta segurando a maçaneta, olhando para meu filho. 3 dias. Apenas 3 dias desde que ele me expulsou do próprio casamento. E agora estava ali, pedindo ajuda. "Mãe, por favor", ele repetiu, a voz quebrando. "Eu não tenho mais para onde ir." Bianca estava atrás dele, os olhos vermelhos, o cabelo despenteado. Ela não me olhava nos olhos. "O que aconteceu?" Perguntei, mantendo a voz neutra. "Os pais dela." Ele passou a mão pelo rosto. "Mãe, posso entrar? Por favor?" Dei um passo para trás e abri a porta. "Entrem." Eles se sentaram no sofá, Pedro com a cabeça entre as mãos, Bianca encolhida, abraçando a própria bolsa. Sentei-me na poltrona. Peguei minha xícara de café. Bebi um gole, devagar, esperando. O silêncio era pesado. Finalmente, Pedro levantou a cabeça. "Eles nos expulsaram", ele disse. "Os pais dela cancelaram tudo. O apartamento em Moema, o carro, a ajuda financeira. Tudo." "Por quê?" "Por causa do que aconteceu na festa", ele admitiu. "Depois que você saiu, 30 pessoas foram embora. Minha tia Sandra disse que eu tinha exagerado. A mãe da Bianca começou a te defender alto, mas só piorou. No dia seguinte, o pai dela me chamou. Disse que um homem que trata a própria mãe daquele jeito não merece confiança." Silêncio. A ironia era quase poética. "E as suas economias?" perguntei. "Gastei tudo no casamento." Ele desviou o olhar. "O buffet, a igreja, não sobrou nada." Olhei para Bianca. "E você?" Ela respirou fundo. "Meu pai disse que se eu escolhesse o Pedro, teria que trabalhar e viver como gente comum." A voz dela tremeu. "Eu escolhi ficar com ele, mas não sabemos o que fazer. Por que vieram até aqui?" Pedro me olhou nos olhos. "Porque você é minha mãe. Porque mesmo depois de tudo, você é a única pessoa que não vai me jogar na rua." A honestidade brutal daquela resposta me desarmou. Levantei-me e fui até a janela. "Vocês querem ficar aqui?" Perguntei de costas para eles. "Por favor, mãe. Só até a gente se organizar." Virei-me lentamente. O silêncio se estendeu. "Não", eu disse finalmente. Pedro empalideceu. "O quê?" "Não. Vocês não vão ficar aqui." "Mãe, por favor." "Quem te convidou?" Eu o interrompi. Ele empalideceu ainda mais. "Quem te convidou?" Repeti as mesmas palavras que ele tinha me dito. "Foi isso que você me perguntou 3 dias atrás, na frente de dezenas de pessoas. Você me humilhou e agora espera que eu abra a porta como se nada tivesse acontecido?" "Mãe, eu sei que errei. Você sabe?" Minha voz subiu. "Você não sabe o que é sacrifício. Não sabe o que é dignidade. Eu te criei sozinha. Trabalhei 2 empregos. Vendi meu carro. Adiei meus sonhos. E você me jogou fora como lixo." Bianca chorava. Pedro estava pálido. "Então você vai me deixar na rua?" A voz dele quebrando. "Eu não estou te abandonando", eu disse calmamente. "Estou te ensinando. Estou te mostrando como dói quando alguém que você ama te descarta. Mas eu não tenho para onde ir. E eu tinha para onde ir quando você me expulsou? Quando me colocou sozinha em uma mesa nos fundos?" Ele não respondeu. "Vocês são jovens e capazes", eu disse. "Pedro, você tem emprego. Bianca, você tem mãos e cabeça. Vocês vão se virar." Fui até minha bolsa. Peguei o talão de cheques. Preenchi R$1.000 e estendi para ele. "Isso deve cobrir o depósito e primeiro mês de aluguel. Você me paga quando puder. Sem pressa. Sem juros." Pedro olhou para o cheque e depois para mim. "Só isso? Depois de tudo? É mais do que você me deu. É mais do que você mereceria. Mas eu não sou como você. Eu ainda sou sua mãe. Mães não abandonam.
mas também não permitem ser tratadas como você me tratou. Então acabou? Não. Minha voz tremeu. Mas precisamos começar do zero. Você precisa aprender a me valorizar. E não vai aprender enquanto eu continuar aceitando desrespeito. Ele pegou o cheque. E se eu precisar de você? Eu vou estar aqui. Mas não como solução fácil. Se você quiser ter uma mãe de verdade de novo, vai ter que mostrar que merece. Com ações, com tempo, com mudança real. Bianca falou, rouca. Cecília, eu sinto muito. Por tudo. Eu aceito suas desculpas, mas aceitação não é perdão. Perdão se ganha. Fiz um gesto para a porta. Agora, por favor, saiam. Pedro tentou se aproximar. Não, eu disse recuando. Ainda não. A dor no rosto dele era visceral. Eles caminharam até a porta. Pedro olhou para trás. Eu vou consertar isso, mãe. Espero que sim. Porque senão, você vai perceber que perdeu a única pessoa que sempre esteve do seu lado. E essa dor você vai carregar para sempre. Eles saíram. A porta se fechou. Fiquei parada, ouvindo os passos se afastando. Então, permiti que as lágrimas viessem. Chorei de alívio, porque pela primeira vez em anos eu tinha me escolhido. E mesmo que doesse, eu sabia que tinha feito a coisa certa. Amor não significa aceitar tudo. Amor também significa ter limites. E se meu filho voltasse um dia, seria como um homem melhor. Enxuguei as lágrimas e fiz chá. Sentei na varanda, olhando o céu alaranjado de São Paulo. E pela primeira vez em meses, senti paz. Dolorosa, difícil, mas verdadeira. Paz. 3 meses se passaram. 3 meses desde que fechei a porta e escolhi minha dignidade. No começo, foi silêncio total. Pedro não ligou, não mandou mensagem. Eu segui minha rotina, voltei ao grupo de leitura, aceitei mais trabalhos freelance. Pintei a parede da sala de azul claro que sempre quis. Lentamente, fui me lembrando de quem eu era antes de ser apenas a mãe do Pedro. Foi na 5ª semana que recebi a primeira mensagem. Mãe, você está bem? Não respondi imediatamente. Terminei meu café. Pensei. Finalmente digitei. Estou bem. E você? Estamos sobrevivendo. Conseguimos um apartamento em Tatuapé. Bianca arrumou emprego. Eu estou fazendo horas extras. Havia humildade naquelas palavras. Fico feliz em saber. Continue assim. As mensagens continuaram. 1 por semana. Breves, informativas. Paguei as contas. Bianca está se adaptando. Comecei terapia. A primeira sessão foi difícil. Na 10ª semana, recebi uma diferente. Mãe, posso te visitar? Só 1 hora. Preciso falar pessoalmente. Estava pronta? Sábado, 3 da tarde. Você tem 1 hora. Quando a campainha tocou, respirei fundo. Pedro estava diferente, mais magro, olheiras, roupas simples, mas havia clareza nos olhos dele. Oi, mãe. Oi, entre. Sentamos. Ele no sofá, eu na poltrona. Obrigado por me receber. Ele começou. Você disse que precisava falar. Então fale. Eu comecei terapia, ele disse. E a gente tem falado muito sobre você. Minha terapeuta me perguntou por que eu senti que podia te tratar daquele jeito. E você descobriu? Descobri. Porque você sempre deixou. Você sempre estava lá. Então eu aprendi que podia te machucar sem consequências. As palavras eram duras, mas verdadeiras. E agora? Agora eu sei que estava errado. Eu te tratei como um recurso. E só quando você disse não, pela primeira vez, eu percebi o quanto você é importante. Não pelo que você faz, mas por quem você é. Lágrimas desciam pelo rosto dele. Esses 3 meses foram os piores da minha vida. Não pela dificuldade, mas pela culpa. Toda noite eu lembro da festa, de como eu te olhei, e me pergunto como fui capaz. Continue. Eu não estou pedindo perdão. Não mereço. Só queria que você soubesse que eu sei. Eu entendo. E vou carregar isso para sempre. Olhei para ele, para o homem que estava se tornando. Pedro, você me machucou profundamente, de um jeito que talvez nunca cicatrize completamente. Ele assentiu. Mas eu vejo que você está tentando. E isso importa. O que eu posso fazer para consertar? Tempo. Você precisa me mostrar com ações que você mudou, que valoriza as pessoas. Eu vou fazer isso. O que você precisar. Não faça promessas. Apenas viva diferente. Levantei-me. Fui à cozinha. Voltei com uma fatia de bolo de cenoura. Coma. Você está magro demais. Ele olhou para o bolo e começou a chorar. Lágrimas de gratidão. Sentei ao lado dele, não abraçando.
apenas presente. E foi o suficiente. Mais 3 meses se passaram. As visitas se tornaram regulares, uma vez por semana, sempre sábado, sempre às 3. Bianca vinha às vezes. Ela também estava mudando. Cecília conseguiu uma promoção. Ela disse um dia: "Vou ser supervisora. Parabéns. Como você está se sentindo?" Cansada, mas orgulhosa. Pela primeira vez conquistei algo sozinha. Vi propósito nos olhos dela. Isso é muito importante. Não perca isso. Obrigada. Por não ter sido como eu fui. Por ter sido melhor. Foi na véspera de Natal que algo mudou. Eu estava sozinha, preparando uma ceia simples, quando a campainha tocou. Pedro e Bianca, com sacolas de compras. A gente não sabia se você tinha planos, mas se não tiver, trouxemos jantar e presentes. Podemos passar o Natal com você? Olhei para eles, esperando nervosos. Permiti que meu coração amolecesse. Entrem, vamos fazer a ceia juntos. Passamos a noite cozinhando, conversando, rindo. Havia silêncios estranhos, memórias dolorosas, mas também honestidade, respeito, cuidado. À meia-noite, Pedro me entregou um presente, um porta-retratos, com aquela foto da praia, quando ele tinha 7 anos no meu colo. Eu guardei essa foto, não consegui descartar, porque nela você me olha do jeito que eu sempre deveria ter te olhado de volta, com amor incondicional. Segurei o porta-retratos, as lágrimas vindo. Eu ainda te olho assim, mas agora você também me olha, e isso faz toda a diferença. Posso? Ele perguntou baixinho. Abri os braços pela primeira vez em quase 1 ano. Ele me abraçou, forte, desesperado, como uma criança que finalmente encontrou o caminho de casa. Me desculpa, mãe, ele sussurrou. Me desculpa por tudo. Eu sei, eu disse, abraçando-o de volta. E um dia, quando você estiver pronto, eu vou dizer que te perdoo. Mas por enquanto, é suficiente que você saiba que eu te amo. Sempre amei, sempre vou amar. Eu também te amo. E dessa vez, eu vou provar. E eu acreditei nele, não porque as feridas tinham desaparecido, mas porque ele tinha mudado. Porque nós dois tínhamos mudado. 1 ano depois da festa de casamento, recebi um convite pelo correio. Não era de casamento, era para um jantar. Dentro, uma carta manuscrita de Pedro. Mãe, faz exatamente 1 ano desde o pior dia da minha vida. Eu carrego esse peso todos os dias, mas também carrego a gratidão por você ter me ensinado a lição mais importante, que amor sem respeito não é amor, é posse. Esse ano mudou tudo. Eu mudei, Bianca mudou. Aprendemos a viver com menos, a valorizar mais, a entender que família não é um recurso, é um presente. Quero te convidar para um jantar, na nossa casa. Simples, pequena, mas nossa. Quero te mostrar a vida que construímos com nossas próprias mãos. E quero te agradecer. Te amo. Para sempre. Pedro. Segurei a carta, sentindo o peso das palavras. Peguei o telefone e liguei. Alô? Pedro atendeu, ansioso. Eu aceito o convite, mas tenho uma condição. Qual? Eu levo a sobremesa. E vai ser bolo de cenoura. Ouvi a risada dele. Aquela risada que eu não ouvia há tanto tempo. Perfeito, mãe. Perfeito. Às vezes, me perguntam se realmente perdoei Pedro. A verdade é, não completamente. Ainda dói. Ainda há cicatrizes. Mas perdão não é esquecer. Perdão é escolher, não deixar a dor definir o futuro. Meu filho me machucou profundamente, mas também cresceu. Aprendeu. Mudou. E eu também mudei. Aprendi que amor próprio não é egoísmo. Aprendi que estabelecer limites não é crueldade. Aprendi que, às vezes, o maior presente que podemos dar a alguém é a consequência de suas próprias ações. Pedro e Bianca ainda enfrentam dificuldades. A vida não ficou fácil, mas eles estão construindo algo real, algo deles. E eu voltei a ser Cecília, não apenas a mãe do Pedro, mas uma mulher completa, com sonhos, limites e dignidade. E se há uma lição nessa história, é esta. Você não pode controlar como as pessoas te tratam, mas pode controlar o quanto você aceita. E quando você finalmente diz não, quando escolhe sua dignidade acima do medo de perder alguém, uma de 2 coisas acontece. Ou você perde essa pessoa para sempre e descobre que sobrevive, que é mais forte do que pensava. Ou essa pessoa acorda e aprende e volta, não como era, mas melhor. No meu caso, eu tive sorte. Meu filho voltou,
Mas eu já tinha aprendido a maior lição. Eu não precisava dele para ser completa. Eu já era. E sem